Eu sou Giseli, sou gestora da Em Portugal. Como é que eu posso lhe ajudar? Eu vi alguns vídeos da senhora e como eu já trabalho na área da saúde, eu tinha terminado faz pouco tempo, a minha faculdade, só que aqui no Brasil eu tive algumas experiências não como enfermeiro na função não registrada, foi, Não, técnica. capacitação. Ah, Eu tenho como técnica. Eu fiz capacitação no Hospital das Clínicas, que foram 3 meses, e agora eu continuo trabalhando lá também no hospital, só que como já como técnica. Oi? Como técnica. Ah, ok, não como enfermeira ainda. E tá, Não, e qual só é que o teu enfermeira eu fiz projeto? alguns plantões. Oi? Desculpa, pode continuar. Desculpa. E como enfermeira eu tinha feito alguns plantões Covid, nessa época dessas pandemias, só que não é carteira assinada. Tá, e o que que tu precisas de nós? Qual é teu projeto com Portugal? Eu queria fazer pelo menos um mestrado e eu não sei como seria para conseguir, ou não sei se eu teria facilidade também para entrar na ordem dos enfermeiros aí. Porque pelo que eu vi tem uma documentação que vocês fazem uma análise curricular para ver se alguma faculdade bate com a minha grade, algo desse tipo. Bom, são duas coisas independentes que tu está falando. A primeira delas se trata da questão profissional. Aí o termo Sim. facilidade é o que eu não vendo. Não, tudo bem. Eu estou dizendo, é porque tu usaste essa expressão, se a gente teria alguma facilidade. E isso, infelizmente, é uma coisa que realmente não acontece, não realmente, embora exista um acordo entre a ordem brasileira e a ordem portuguesa, nem sempre a gente consegue fazer o acordo. Eu estou dizendo nem sempre, mas, na verdade, quase nunca a gente tem conseguido fazer o acordo entre a ordem brasileira e portuguesa. Nós, inclusive, temos optado por não fazê-lo, uma porque ele restringe a limitação a Portugal e as oportunidades são muito grandes dentro do restante da Europa, e outra questão é que a ordem demora a nos dar um resultado, e nós temos tido casos assim, eu particularmente tive o caso de uma enfermeira que tinha mais de 6.000 horas de curso, o que é raríssimo, e ainda assim a ordem não acatou. Então, eu não sei onde é que está a argumentação deles, sempre encontram uma justificativa, e a gente não quis judicializar o processo, até para não criar uma animosidade, mas aí optamos por não fazer mais desta forma. Então, tu necessariamente tens que fazer o processo pelo reconhecimento entre universidades. E para Uhum. isso, como tu disseste, a gente precisa compatibilizar conteúdo e a configuração do teu curso, porque é isto que vai dizer em que universidade e de que forma pode ser feito o teu reconhecimento, para que só depois, então, possas registrar na ordem. Por que eu falo Entendi. do teu reconhecimento e desta forma? Porque, e desta possibilidade que eu disse antes de você atuar em toda a Europa, porque existe uma diretiva que permite que um enfermeiro que seja formado em Portugal, ou que tenha o reconhecimento em Portugal, possa atuar no restante da Europa. E existem muitas oportunidades na França, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em tudo que é lugar aqui para enfermeiros. Então, pode ser relevante considerar essa possibilidade, né? Então, a gente não pode eliminar a possibilidade antes de começar o trabalho. Tudo bem. Agora, a forma pode ser que você tenha que fazer complementação, pode ser que você tenha que fazer prova, ou mesmo que seja Tá. só documental. A terceira opção, o só documental, é que tem sido mais raro, mas a maioria das vezes ou é complementação ou é prova. E isso a gente só consegue avaliar olhando o teu currículo, fazendo essa análise e verificando qual é a universidade, tá bem? Agora vamos olhar para o mestrado. Qual é o tipo de mestrado que tu queres fazer? Ele está diretamente associado. Qual é a área que te interessa? Geriatria. Geriatria. Bom, enfermagem geriátrica, alguma coisa dessa área. Nossa, tu Isso, saúde vai ter um campo enorme aqui.
É, é que a gente cuida muito de idoso aqui, né? Eu trabalho em pronto-socorro, eu trabalhei muito anos em UTI, É, pronto-socorro. tu sabes que, independente do que tu vai, do mestrado, essa é uma área que tem muita demanda aqui. E aqui também aqui não existe o técnico de enfermagem, mas existe Isso. uma área enorme, uma possibilidade enorme para trabalho de cuidador, por exemplo, que não existe a figura do técnico de enfermagem, mas existe outras funções que se equiparam, mas que não têm o mesmo caráter do que no Brasil. Porque aqui no hospital, por exemplo, só atuam enfermeiros, não atuam técnicos. Uhum. Então, não tem essa linha intermediária, assim, né? Então, acaba tendo uma outra vertente, digamos assim. Bem, Sim. e quanto ao mestrado, tem que verificar daí no mestrado se eles vão pedir previamente o teu reconhecimento, porque eventualmente é isso que acontece. Dependendo da característica do mestrado, eles já pedem que o profissional tenha o reconhecimento prévio, porque eles não querem fazer o reconhecimento, de repente tu não tem as habilidades necessárias para fazer o curso, entendeu? Então, eles fazem Entendi. isso, pedem o reconhecimento prévio. Alguma outra dúvida? Não, para, tipo, referente de encaminhar alguma documentação, vocês entrem em contato por e-mail, Bom, tipo, para aí agora iniciar. tu está entrando especificamente nas consultorias, é isso? Como é que a gente trabalha?